Gente, quando eu vi que eu estava na escala, eu não tinha visto que eu estava na escala. Mas daí o pastor mandou mensagem para mim. E meu filho já tinha olhado a escala e ele tinha me dito que eu estaria hoje na palavra. E eu fui pegar umas anotações minhas antigas. E eu comecei a perceber a palavra que o Senhor queria trazer para o dia de hoje. E eu coloquei como tema, na verdade já tinha lá nas minhas anotações, transformação de mente, posse do novo. Diga assim, transformação de mente, posse do novo. Quem quer tomar posse do novo? Vocês querem o velho, é? Quem quer tomar posse do novo? Amém. Gente, a gente está a 21 dias do novo ano. Né? Daqui a pouco a gente já vai estar na mudança de calendário. Só que eu percebi durante esses últimos anos, esses 5 anos para cá, que não existe novo se não tiver uma mudança de mentalidade. E quando eu fui lá ver nas minhas anotações, algumas coisas que eu tinha escrito, que eu tinha orado, que eu tinha pedido ao Espírito Santo, eu percebi como Deus transformou a minha mente. E eu queria falar sobre isso com você. Eu percebi que Deus, Ele tinha mudado a minha mentalidade. O nosso novo ano começa na nossa mente. Diga assim, o meu ano começa na minha mente. Se não mudarmos a nossa mentalidade, não tomaremos posse do novo. Eu sei que Deus vai mudar a sua mente a partir dessa palavra, não é porque sou eu ministrando, não, mas é porque o Espírito Santo tinha me falado que tinha algumas pessoas aqui que estavam com cadeias na mente, prisão nas emoções, e que precisava ser renovado na sua mentalidade. Então, eu queria ler com você Romanos 12, 2. Se você também puder anotar e deixar isso aí bem gravado na sua mente, esse versículo, eu amo, que diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, diga boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, é interessante que eu pedi para os meninos eles colocarem na Viva para mim, porque eu achei muito interessante. Ei, isso é o inimigo querendo me envergonhar. Vamos lá. Na Bíblia, Nova Bíblia Viva, diz assim: não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia e renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, eu amei nessa versão. E aqui eu coloquei: se você quer tomar posse do novo, você vai ter que deixar condutas e costumes antigos. Ser uma pessoa nova e diferente requer de nós uma decisão de mudar costumes antigos e pensamentos paralisantes.
Mostrar uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. O que você faz e pensa, fala se vamos viver o novo ou não. Nessa versão aqui diz que tudo quanto você... Aqui, só um minutinho. Daqui. Mostrando uma sadia renovação de tudo quanto faz e pensa. Então, mostrar uma sadia renovação requer de nós uma postura nova e atitudes novas. Quando sua conduta, seu comportamento está fazendo ainda coisas antigas, significa que sua mente não foi transformada. Que sua mentalidade ainda não foi tocada pelo Espírito Santo. Então, a palavra, né, nos garante que, primeiro, a gente tem que ter uma renovação da nossa mente para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu queria que você já começasse a pensar, a analisar comigo o que é que na sua mente Deus precisa tocar. O que é que nas suas emoções Deus hoje Ele precisa tocar. E às vezes tem coisas em nós que a gente sabe que Deus precisa tocar, mas tem coisas que a gente não sabe que Deus precisa tocar. E a gente precisa ir para onde? Para luz. A gente precisa dizer, Espírito Santo, eu não sei não se tem coisa para o Senhor tocar na minha mente. Às vezes a gente está tão apegado ao velho, está tão apegado às coisas que passaram na nossa vida, que a gente está preso ali e você nem sabe que está preso. Então, o Espírito Santo, ele precisa tocar a nossa mente. E a gente precisa orar hoje para que ele diga e já renove, faça essa transformação da nossa mente para a gente viver o novo do Senhor. Se você chegou até aqui, né, hoje é dia 10/12 de 2025, com a mesma postura e não mudar, não vai ter novo ano para você. Então, eu quero lhe dizer, se você hoje não tomar uma decisão de, Senhor, o que é que está de velho na minha vida? Qual é os costumes de antes que eu estou aqui? Né? Mais um ano se passou. E eu escrevendo aqui, disse, meu Deus, o que é que ainda tem de velho? Qual é a postura do velho homem ainda que eu quero trazer? Porque o fato é, nascemos de novo, mas às vezes a gente quer ressuscitar os nossos maus comportamentos que já foram mortos com Cristo. Quem concorda comigo? Às vezes a gente quer ressuscitar posturas que o Senhor já nos corrigiu, que já pediu para a gente deixar, e a gente deixou, mas às vezes a gente ainda quer ressuscitar. Foi, não foi? Eu vejo uma postura minha da velha natureza querendo ressuscitar. E nós não podemos permitir isso. Se a gente quer chegar no novo de Deus, se a gente quer alcançar os projetos novos, avançar no que Deus tem para nós, a gente precisa deixar esse defunto bem enterrado. Amém? Quando mudamos as nossas posturas e os pensamentos, a Bíblia diz que experimentaremos de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu achei muito lindo nessa versão, porque ele diz que nós, de experiência própria, vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente deixar hoje o Senhor tocar a nossa mente, a nossa mentalidade, Deus vai trazer sobre nós
essa experiência. Eu achei bem interessante porque, assim, eu tenho vivido isso. Quando eu deixei o Senhor tocar a minha mentalidade de filha, minha mentalidade de mulher de Deus, minha mentalidade em vários aspectos, eu tenho experimentado na minha vida de experiência própria a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora eu quero lhe dizer, olha, se não tem posturas novas, se não, você não deixa o Senhor lhe tocar, se você não pergunta ao Espírito Santo o que é que você precisa mudar, querido, você não vai experimentar coisa nova. Como diz o meu esposo, não se iluda. Não se iluda se seu comportamento na sua casa ainda é o mesmo de janeiro desse ano, ou do janeiro do ano passado. Não espere que o janeiro de 2026 vai ter algo novo na sua vida, porque não vai. A gente só experimenta de experiência própria quando a gente muda as nossas posturas e a nossa mentalidade. E mudar aqui, sabe o que é que faz quando muda aqui? O nosso comportamento muda. Porque, olha, quando o Senhor mudou a minha mente, a minha mentalidade, o meu comportamento mudou. E eu quero que você comece a pedir mesmo luz ao Espírito Santo. Senhor, eu estou há 21 dias para o calendário mudar e eu não posso chegar em janeiro de 2026 com a mesma postura de janeiro de 2025 ou de dezembro, dia 10 de 2025. E quando eu deixei o Espírito Santo tocar a minha mentalidade, falando agora de um trauma muito grande que eu tinha de voltar a estudar. Por quê? Porque na minha infância eu recebi uma palavra, né, de uma pessoa que não queria me magoar, mas acabou magoando, que eu era burra, e isso me travou, e eu não conseguia avançar no intelectual. Não conseguia fazer uma faculdade, não conseguia me inscrever em um curso técnico, não conseguia fazer nada. E quando eu pedi para... foi em 2020, que era lá aquele momento de pandemia e tal. Cheguei nos meus 30 pontos alguma coisa, me deu uma crise. Uma crise, eu digo, meu Deus, eu estou com 30 pontos alguma coisa, que eu não vou dizer a vocês para vocês não descobrirem minha idade. E eu não fiz uma faculdade, eu não tenho uma profissão. Embora que hoje eu acho muito precioso ser dona de casa, ser mãe. Mas eu queria para romper os meus limites. Não era sobre a profissão, não era sobre ter uma faculdade, não era sobre ter um curso superior. Era sobre vencer o meu trauma. Era sobre vencer a mim mesma e a minha mente. Entenderam? Então, quando foi por volta aí de 2020, eu entrei numa crise e fui orar. Quando eu fui orar, o Espírito Santo deixa, né, a pessoa fazer aquela lamúria. A pessoa faz aquele monte de lamúria lá nas orações da gente. Eu não sei vocês fazem assim umas coisinhas meio inusitadas, eu faço. A pessoa chora, né, e faz aquele negócio lá. Aí, quando eu parei para ouvir Deus, Ele disse, sim, é verdade. Você tem os medos, você tem os traumas, você tem tudo isso. Mas e aí, o que é que você vai fazer com tudo isso? Você vai sair daqui e se inscrever no curso superior, ou você vai ficar se lamentando o resto da sua vida? Aí é verdade, Senhor. Eu preciso me posicionar. E quando eu fui ver minhas anotações para escrevendo aqui essa ministração, eu vi o quanto o Senhor foi tocando a minha mente e o quanto hoje
eu já venci muita coisa. Eu até estava compartilhando com a pastora, eu disse, pastora, eu fui vencendo assim, eu fui matando um urso, eu fui matando um leão, semestre após semestre. Quando chegou no semestre passado, foi a crise maior. Por quê? Tinha Golias lá me esperando. Que era o pré-TCC, não era nem o TCC ainda, mas era o pré-TCC. E em meio àquelas situações interior, eu vencendo a mim mesma, vencendo as vozes que eu escutava, o Senhor falou comigo, vá lá e agora vença Golias, porque você já derrubou o leão, já matou o urso, agora chegou a vez de Golias, vá lá e mate. Aí eu, tremendo, fui lá, apresentei o pré-TCC, 9,5, mente e vença seus traumas. Reduza sua mente e vença seus traumas. Se você não se posicionar na sua mente, nas suas emoções, e trauma todo mundo tem. Todo mundo tem aqui. Não sei nem quantas pessoas tem aqui, mas depois a atmosfera vai me dizer. Querido, todo mundo passou por traumas. Até um trauma de sua mãe ia trabalhar, lhe deixou lá um pouquinho sozinho, enquanto vinha a pessoa para ficar com você. E isso gerou trauma. Todo mundo aqui tem um trauma, seja maior ou menor. Eu não estou aqui para aumentar ou diminuir o meu ou o seu trauma. Eu estou dizendo a você que a nossa mente precisa ser renovada pelo Espírito. A gente precisa tomar posse daquilo que o Senhor já determinou para nós. E a gente vencer os nossos traumas. Amém? Eu sei que é bem difícil às vezes pregar na quarta-feira, porque está todo mundo bem assim, né? Com sono, meio... Mas nós estamos em uma quarta profética. Então vamos nos animar. Porque Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para mim e para você. Mas, querido, se você não pegar o seu trauma, se você não tirar ele da gaveta, se você não tirar ele do bolso, e você dizer assim, trauma, fica aqui, rejeição, fica aqui, abuso, fica aqui, e você seguir em frente, quando é que você vai viver o novo de Deus? Quando é que você vai deixar Deus operar na sua vida e através da sua vida? Imagine, você sai de uma família, ninguém fez o curso superior. Minha mãe praticamente nem sabia ler. Meu pai, 8ª série. Se eu fosse ficar olhando para o meu passado e me lamentando, só me lamentando, queridos, hoje eu não seria amiga de Cláudia na enfermagem. Só para a gente descontrair um pouquinho, né, Cláudia? Vocês entendem isso junto comigo? Salmo 126, o meu salmo para a vida, diz: quem sai andando e chorando, vai voltar com júbilo e com seus feixes. Amém? Eu vou repetir para você dizer um amém com mais fé. Salmo 126 diz: quem sai andando e chorando, volta com júbilo e com feixes de alegria. Querida, agora veja só, não é você fazer com você não. Sabe o que é que você faz? Você sai chorando, declarando, orando, eu vou viver isso. Senhor, o Senhor tem algo novo para mim. O Senhor tem algo lindo. O Senhor tem algo poderoso. Eu vou viver o melhor de Deus. É as lágrimas caindo, irmão, e a gente se posicionando no nosso lugar. No nosso lugar de filho, no nosso lugar de escolhido, de separado. Não é se lamentando. E você, com certeza, você vai voltar testemunhando. Eu venci determinada área. Eu venci determinada situação. Você, com certeza, você vai voltar igual essa música. Estou sonhando sonhos de Deus. Com certeza você vai voltar. Agora, se você não se determinar hoje,
pegar toda a sua história, jogar na lata do lixo e pegar o novo de Deus, tomar posse em fé e posicionamento, você não vai viver o novo. Você não vai. E assim, eu tenho uma desconfiança de que tem pessoas que não estão vivendo o novo de Deus porque parou no meio do caminho para lamentar. Olha, existe um risco muito grande quando a gente para lamentar as nossas frustrações, nossos traumas, nossas coisas que aconteceu. A gente não consegue avançar para o novo do Senhor. Lamentar não nos leva para o novo, mas o posicionamento de seguir, chorando, declarando, aplicando fé e gerando no mundo espiritual, em oração, o que você quer viver no próximo ano. Vocês entenderam? Querida, é a gente chorando. É como diz, é o sangue dando na canela e você chorando e você profetizando. Isso é só uma fase, isso é só um tempo, isso é só uma estação. Eu vou viver o novo do Senhor. O Senhor tem grandes coisas para fazer através da minha vida. O Senhor tem pessoas para me ministrar, tocar, fazer algo para o Senhor. Se você não se posicionar hoje e dizer ao Senhor, Senhor, eu estou aqui e eu vou seguir em frente e eu vou seguir adiante e eu vou voltar com meus feixes de alegria, é só mais um culto. É só mais um culto. E escute, pare, eu anotei aqui, pare só se for para ouvir Deus. A Bíblia nos dá duas autorizações. A gente parar para ouvir a voz de Deus e a gente parar para descansar. Fora isso, a gente não tem muita opção não. É sair andando, chorando e profetizando e segue em frente, meu irmão. Tá cansado? Dezembro, eu sei que é muita correria, é muito ativismo. Só que pare, pegue um dia da semana, descanse, durma, descanse, relaxe e siga em frente. E siga em frente. Outra coisa também que a gente precisa fazer é parar para ouvir Deus. Pare, Senhor, qual é a instrução mesmo para janeiro? Qual é a instrução aqui para essa próxima semana? Qual é a instrução, Senhor, que o Senhor tem para a minha célula? Qual é a próxima instrução que o Senhor tem para a minha família, para a minha casa? Você precisa parar para ouvir Deus. Essas duas autorizações a gente tem. Agora, o Salmo 126 diz que é sair andando. Andando e chorando. O Senhor aqui não está mandando, o salmista não está dizendo aqui que é para você parar na sua dor e frustração. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, parar para ouvir Deus é muito precioso. Agora mesmo eu estou orando agora para os novos passos que eu preciso dar. Né? Porque agora a gente tem muitas coisas para resolver para o próximo ano, tem muita coisa para a gente desenvolver agora o próximo ano. Estamos orando por uma cidade, né? Tem a pós que o Senhor tem que me dirigir para qual a pós que eu vou fazer. Então, assim, tem muitas coisas que eu preciso ouvir a voz de Deus. Então, parar um pouquinho, refletir, buscar o Senhor é importante para a gente saber o próximo passo. Amém? Então, Jesus, era bem interessante que Jesus, ele parava para ouvir o Pai, né? Ele saía do meio da multidão, parava e começava ali, ouvir o Pai, o que era o próximo passo que ele ia fazer, qual era o próximo lugar que ele queria, que ele tinha que ir. Então, o Senhor, Deus começava a ministrar no coração dele a nova
etapa, a nova atitude que Jesus tinha que conduzir ali com seus discípulos. Vocês entenderam que a gente não tem autorização de parar em meio às lutas, em meio às crises, né? O salmista, ele deixa claro que a gente tem que sair andando e chorando. Então, a gente não tem. A gente tem autorização para descansar, para ouvir Deus e prosseguir. Amém? É igual a criança, né? Criança machucada. Quando vem, cai, está ralado. Aí eles têm os 2 minutos de consolo. A gente faz. Vem cá, chega, assopra, passa lá uma aguinha ou uma pomadinha e agora vá brincar. É assim na nossa vida. A gente tem um momento ali de parar, descansar, ouvir Deus e prosseguir. O segundo ponto é: posicione-se no que Deus está mandando fazer. O que Deus tem mandado você fazer. O que é que Deus tem mandado você fazer? O que é que Deus tem mandado você fazer? Se posicione nisso que Deus tem mandado, que Deus tem pedido a você, para você avançar. Se você for obediente, você vai viver o novo do Senhor. Se posicionar hoje não significa que você não vai ter o processo. Sim, você vai ter o processo. Mas quando você se posiciona em obediência, vem a colheita. Não significa que você se posicionar hoje e dizer assim: não, essa dor não vai mais me paralisar. Essa situação não vai mais me paralisar. Você vai se posicionar hoje, mas existe o processo. O processo. E muita gente se perde no processo. Sabe por quê? Porque eu digo a você, esses anos de faculdade, quantas vezes eu não quis desistir? Quantas vezes eu disse: Senhor, eu vou desistir, me autorize. Porque outra, viu? Deixa eu dar uma dica aqui, eu estou vendo muito jovem. Outra, ore logo para saber qual é o curso que você vai fazer. Ore. Se você precisar ficar pelo menos 6 meses ouvindo Deus, passe em jejum e oração para você ouvir Deus, para você não fazer o curso errado. Sabe por quê? Porque, olha, minha gente, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que era minha turma. E vocês não têm noção da quantidade de pessoas que terminou. Por quê? Porque não era o curso que se identificou. Não, eu estou aqui porque minha mãe me escreveu, pediu para mim vir. Porque meu pai disse que queria me ver todo de branco. Querido, se você não tem propósito naquilo que Deus está lhe direcionando para fazer, você vai ficar perdido e vai parar. Então, escute Deus, ouça Deus. Porque, olha, quando eu fui começar, eu lá pesquisando sobre tudo e pedindo, perguntando, né, ao Espírito Santo: e aí, Espírito Santo, qual é o curso que você quer? Olha, meu esposo mesmo, ele queria que eu fizesse administração. Ele disse: menina, tu é uma ótima administradora, parará, faz. Quando eu fui ler sobre a administração, eu não me identifiquei. Agora, imagine eu passar 4, 5 anos em uma faculdade, chegar no final, estar fazendo para agradar Ele. E o meu propósito? E o meu chamado? E o que Deus tem para mim? Entendeu? Então, é muito importante você saber a direção que Deus está lhe conduzindo. Por exemplo, agora eu estou ouvindo Deus para saber qual é a pós. Deus está me levando para uma linha. Eu tenho quase certeza que vai ser essa. Estou pedindo aí confirmação. Então, você se posicionar, existe o processo. E se você não vigiar, você se perde nele. Pessoas que não obedecem o que Deus está pedindo, nunca vai viver a outra estação. Veja só, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque se você não obedece agora, nessa estação que você está vivendo, você não vai viver o novo de Deus.
A desobediência bloqueia o novo em sua vida. Só dá para contar com pessoas que são obedientes. É ou não é? Você já pediram alguma coisa a alguém que vai lá e desobedece? Aí você, na próxima vez, você não quer não pedir àquela pessoa. Porque você tem certeza que ela não faz exatamente como você pediu. A mesma coisa é Deus. Quando você é obediente com Deus, quando você deixa, custe o que custar, você obedece, você abre mão, você se posiciona naquilo que Deus está lhe pedindo, pode ter certeza, Deus vai contar com você de novo. Agora, se você, meu irmão, Deus te deu uma chance, 2 chances, 3 chances, e você só desobedece, quando é que Deus vai poder contar contigo? Quando é? Se você não se posicionar no que Deus está mandando você fazer, você não vai viver o novo de Deus. E tem gente dizendo assim, Senhor, será que é o Senhor mesmo que está me pedindo isso? Meu querido, se é pecado, se é posturas erradas, se é mau comportamento, se é palavrão, seja lá o que for, é Deus, homem. Você acha que Deus não vai lhe pedir o que é santo? Posturas novas na sua casa, com sua mãe, com seu pai? Seja obediente. Se Deus está pedindo para você entregar um relacionamento, perdoar alguém, uma situação, obedeça e entregue. Porque, olha, quando a gente obedece e entrega, quando Deus está nos pedindo, minha gente, o preço da obediência é muito linda. O preço da obediência fica assim, meu Deus. Diz aí, José Milton. Se o que a gente está vivendo hoje. Não, sabe por quê? Porque assim as pessoas pensam que não teve renúncia, não teve abrir mão, não teve deixar a carnalidade. Queridos, para a gente viver o novo de Deus e se posicionar no lugar que Deus está nos chamando, existiu e existe de nós um degrau a mais de obediência e de renúncia. Vamos lá, vou tomar água. Deixa eu ler aqui. A obediência é a porta para que entremos no novo de Deus. Repita comigo. A obediência é a porta para que entremos no novo de Deus. Mexer nas minhas estações, né, nesses últimos 5 anos, eu percebi que eu tive que reeducar minha mente, vencer os traumas, me posicionar no que Deus me mandou fazer, mesmo às vezes sem querer. Mas eu tive que ser obediente. E obedecer acima de tudo e das minhas emoções. Então você só vai viver o novo de Deus se você pegar isso para você, reeducar a sua mente. É muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente nós viemos de educações diferentes, onde não tinha o padrão de Deus, né, muitas vezes. Eu sei que alguns aqui nasceram num berço cristão, num lar cristão, e tinham uma educação dentro da palavra. Mas muitos não vieram. Então você tem que reeducar a sua mente, vencer seus traumas, se posicionar no que Deus te mandou fazer e obedecer acima de tudo e das suas emoções. Queridos, viver o novo de Deus, sabe o que é? É você chorando e você obedecendo.
É você... Tem hora que você diz assim, Senhor, dê um empurrãozinho aqui, senão não vai. Né? Me joga aqui na ladeira, porque senão eu não desço. É você pegar as suas emoções, colocar ela no lugar dela e pegar o novo do Senhor para a sua vida. Vocês estão me entendendo? Quem quer ter uma nova postura para viver o novo de Deus? Alguém quer aí? Amém. Nós estamos nessa, né? Querendo ter essas novas posturas para viver esse novo do Senhor. Deus não libera o novo para pessoas que estão guiadas pelas suas emoções. Ele libera para quem decide passar por cima do que está sentindo e seguir obedecendo. Posicionado no que Deus já te direcionou. Agora eu quero te perguntar, você tem uma direção de Deus? Se você não tem, estamos no mês certo, na semana exata, para a gente buscar as direções do Senhor para o novo ano, a nossa nova estação. E o terceiro e último ponto é: viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Deus, nessa semana passada, Ele estava me corrigindo, porque eu estava sem saber viver o novo de Deus. E é interessante, né? Porque assim, Deus muda o tempo e as estações da gente. E quando chega o novo de Deus, você fica perdido. Aí foi bem interessante, que a Amanda nem sabe, mas Deus usou a vida dela. Outro dia Deus estava usando a vida de Lucas ali. Menina, e parará, me dizendo umas coisas. Aí eu, sim, Senhor, eu estou entendendo. Eu estou compreendendo o que é que o Senhor quer falar comigo. Gente, a gente está na nova estação e a gente não sabe viver com a roupagem nova. A gente chegou a primavera, aí você quer estar com o casaco do inverno, com as botas coturno da lama. Minha gente, pelo amor de Deus. Os casados aí mesmo, recém-casados, vivem na nova estação deles. E eles estão felizes e saltitantes. Agora imagine se eles ficam lá presos no tempo da festa. As dívidas pensando nas contas. Né? Não ia viver a nova estação, a lua de mel. Então assim, a gente saber viver o novo de Deus, o novo tempo que Deus tem, também é muito importante. Porque eu percebi, ao longo desses anos de caminhada, de crente, de aconselhamento, eu percebi que tem crentes que estraga o que Deus está fazendo na nova estação. Minha gente, teve mulheres que oravam para ganhar o seu esposo. Orava e jejuava e pagava o preço. Quando o homem se converteu, sabe o que essas mulheres fizeram? Algumas. Umas não, souberam viver a sua estação e foi viver o melhor de Deus. E já foi incluindo o homem para servir ali numa atmosfera. E já foi botando ele na escola ministerial. Né? Vai, homem, eu vou contigo. Ela já fez as disciplinas tudinho. Mas por conta dele, ela volta para nova criatura por causa dele. Vivendo lá a estação do novo junto com ele. Mas também, minha gente, eu já vi mulheres que não viveram o novo de Deus, a nova estação, e os homens esfriaram por causa delas. Mulheres que quando chegavam em casa, chegava falando mal do líder da célula. Chegava dizendo, tu viste aquele pastor, aquela pastora lá, pererei, parará, pererei. E o homem se desviou por não saber viver a nova estação. Essa mulher não soube viver a nova estação. Tem gente também que não sabe viver a nova estação está lá, né, na situação às vezes de miséria, de escassez. Aí quando chega a bonança do Senhor, quando Deus faz prosperar, quando chega, né, aí quer trabalhar demais,
não sabe dividir o tempo, separar o tempo. Não, é aqui, Deus está me prosperando nisso. Então, de 8 às 6, eu estou abrindo meu negócio, eu estou fazendo esse negócio aqui, com a ajuda do Espírito, prosperar. Mas, minha gente, 7 horas, está na célula. 7h30, está discipulando alguém. Então, é muito importante a gente aprender a viver o novo do Senhor. Para a gente não se perder em meio ao novo, em meio à nova estação. Ah, está aqui. Já te chamo. Então, é muito interessante que a gente aprenda a viver o novo. Do que Deus está fazendo na nossa vida, né? Pode vir, queridos. É porque eu ia dar o exemplo de Amanda agora. Eu até anotei aqui, mas eu já falei antes. Porque Deus estava me corrigindo que existe uma nova estação para a gente viver, que existe esse novo, mas às vezes a gente está ainda no trauma, ainda na rejeição, ainda na situação que a gente está vivendo. E a gente tem que se posicionar. Eu achei muito lindo eu me apaixonei por essa versão viva, porque ele diz assim que a gente vai experimentar de experiência própria. Então, queridos, quando você pega tudo que aconteceu na sua vida, pega todas as situações e você começa a mudar suas posturas, você começa a mudar a sua mentalidade, você começa a se posicionar no que Deus te chamou para fazer, reeducando sua mente, se posicionando no que Deus está te mandando, você vai experimentar na sua vida. Vai ser experiência própria sua. Você não vai mais agora só ouvir um testemunho. Deus mudou o tempo e as estações. Deus mudou o tempo e as estações de fulano. Deus mudou o tempo e as estações de cicrano. Você vai experimentar a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus de experiência própria. Amém? Fique de pé. Vamos começar agora a orar. Porque você vai dizer assim: Senhor, eu quero experimentar na minha vida. Eu quero ter as minhas experiências para o novo que o Senhor tem, para a minha casa, para a minha família. Então não é ninguém que te entrega. Não é ninguém que te entrega. É você que se posiciona, é você que obedece. Então você vai viver de experiência própria a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é lindo? Não é lindo quando a gente se posiciona no lugar que Deus está nos direcionando? Meu Deus, eu fico assim impressionada. Impressionada quando a gente obedece, quando a gente faz o que é para fazer. O quanto Deus nos honra. Você acha que estaria escrito na Bíblia que a gente voltaria com os nossos feixes de alegria? Se... Lógico que isso aqui é o salmista dizendo: eu garanto a vocês, porque eu experimentei. Eu fui andando, eu fui chorando, eu fui lamentando, e o sangue ia dando na canela, e as circunstâncias não mudavam, e os ventos vinham contrário, mas eu obedeci, mas eu profetizei, mas eu consegui, e agora eu estou voltando com os feixes de alegria, porque o Senhor tem uma nova história para mim e para você. E não é aqui conversa fiada não, irmãos. Nós temos que crer na palavra. Crer na palavra que quando a gente se posiciona, tem a atitude correta. Deus muda as nossas estações. Obediência é primordial. Obediência é fundamental para o novo que Deus quer derramar sobre a sua vida.
Eu achei bem engraçado que a irmãzinha, eu estava conversando com ela ontem e ela disse assim: eita, eu fiquei sabendo que é a senhora pastora que vai ministrar lá e a senhora vai entregar algo profético, algo para a nossa vida. Ei, meu querido, lógico que ela estava brincando e a gente estava brincando uma com a outra, mas não sou eu que entrego, é o teu posicionamento que te entrega, que abre portas. Amém. Acorde, irmão. Eu sei que está tarde, a gente vai orar e a gente vai declarar essa nova história na nossa vida. Pode começar, meninos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, aqui, te pedindo, Senhor, uma nova história na vida dos meus irmãos. Mas eu te peço, Senhor, que eles se posicionem em obediência, eles se posicionem em reeducar a sua mente, eles se posicionem no que Deus está chamando eles para fazer. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma nova história. O Senhor tem recomeços. O Senhor vai trazer alegria no final desse processo, Pai. Eu oro, Espírito Santo, e abençoo aqui cada um dos meus irmãos. Oh, Senhor. Você que quer o novo do Senhor, venha para frente e comece a declarar isso na sua vida. Senhor, eu quero experimentar assim. Eu não quero, Senhor, mais viver da experiência do outro. Eu não quero viver